A nossa meditação hoje vai ser no Salmo de Asaf, Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, 28, será a leitura da palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Vou repetir: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, e no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos. Se você estiver em casa, pode orar também juntamente com a gente. Pai, nós oramos, pedimos a sua direção, que a tua palavra seja o nosso alimento, que venha nos sustentar, nos orientar e abrir o nosso entendimento em relação à tua vontade, Pai. Nós pedimos a tua bênção e a tua presença conosco, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Louvado santo nome do Senhor, aleluia. Este salmo narra a história de Asaf, um dos cantores principais do tabernáculo, e depois se tornou o principal líder do ministério de louvor do novo templo, preparado por Davi, construído por Salomão. E essa história mostra a vida de um verdadeiro adorador, alguém que estava sempre ao lado de Davi e aprendeu a essência do que é a verdadeira adoração. Então, assim como Davi sabia alcançar o coração de Deus com o seu coração, com suas canções, com os seus louvores, com a sua harpa, com seus cânticos, Asaf teve um bom professor. Assim como Davi, ele também conseguia alcançar o coração de Deus de tal forma que ele alcançou destaque no meio daquela sociedade. O interessante é que o salmo está narrando algo diferente que está acontecendo na vida de Asaf. Assim como homens e mulheres de Deus dessa geração que também aprenderam, através de um coração quebrantado e contrito, a alcançar o coração de Deus, o que está acontecendo aqui é que ele está passando por uma crise. E não é uma crise comum, não é uma crise qualquer. É uma crise que realmente estava abalando a sua fé, de tal maneira que os seus pés estavam quase se desviando da presença de Deus, da casa de Deus e do propósito de Deus para a vida dele. Ele cometeu um erro. O erro foi analisar a vida dos injustos, daquelas pessoas ímpias. E quando ele cometeu esse erro, ele fez aquilo que ele mesmo expressa no versículo 2. Ele disse que os seus pés se desviaram da casa do Senhor e quase escorregou. Gosto dessa expressão, quase escorregou, porque me faz lembrar da minha infância, quando assisti os desenhos animados. E eu via que no desenho animado, um outro desenho jogava uma casca de banana, e vinha o outro ali, pisava e escorregava e caía. A expressão que ele está utilizando é exatamente essa. É como se no caminho dele tivesse uma armadilha para que ele pudesse escorregar e cair. E essa queda seria tão dolorosa que ele talvez não conseguiria levantar. Asaf escorregou por dois motivos principais que se tornaram armadilhas na vida dele. A primeira foi através do que ele estava vendo. Ele estava vendo a vida dos ímpios, e ele percebeu que os ímpios estavam prosperando em tudo. Quando ele começa a narrar esse salmo, ele começa a descrever com detalhes a prosperidade deles em todos os níveis. Ele chega a comparar a morte dos ímpios com a morte dos justos e dizer que os ímpios morriam de uma forma melhor do que os justos. E chegou até mesmo o ápice da sua crise a duvidar se realmente valeria a pena ou não servir a Deus. É como se ele dissesse em outras palavras: e agora, continuo servindo a Deus ou não? Porque eu estou olhando e parece que não está valendo a pena. Ele vai aprender ali, às duras penas, uma lição que o rei Davi havia dado no Salmo 37. Davi disse assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Salmo 37, 1, 2. Davi está expressando isso. Preste atenção: o que ele está vendo está fazendo desviar os seus passos. O que ele está vendo está fazendo ele escorregar de um escorregão que talvez ele jamais se levantasse. O que ele está vendo
é um sistema de injustiça, onde a inversão de valores predomina. Os ímpios prosperam, os ímpios são felizes, os justos padecem, os justos sofrem. Bom, nós sabemos que na nossa geração nós também temos visto sistemas de injustiças. Basta você observar que na última década, escândalos de injustiça que aconteceram no judiciário, no legislativo e no executivo, onde nós vemos milhões e bilhões, e acredita-se que na casa dos trilhões, foram desviados da saúde, da educação, dos hospitais e etc., para financiar a riqueza de pessoas egoístas que estavam no poder. Essas pessoas que estavam roubando, que estavam deturpando, que estavam lesando a sociedade, estavam prosperando. Se você entrasse nos Instagrams ou nos Facebook deles, as festas deles eram coisas maravilhosas, como o governador do Rio de Janeiro, que chegou a comemorar o aniversário da esposa em Paris, e gastou lá não sei quantos milhões num aniversário, deu para ela uma joia de 10 milhões, tudo com dinheiro desviado, dinheiro roubado. E nós, como brasileiros, nos escandalizamos com esse sistema de injustiça. Como pode um sistema como esse, que deveria favorecer toda a sociedade, na verdade beneficia poucos e prejudica muitos? Pessoas estão morrendo nas portas dos hospitais, pessoas estão passando fome, necessidades, dificuldades, desemprego, e o rico muitas vezes adquirindo através de um sistema que favorece a injustiça. Quando nós pensávamos que tá bom, basta, não aguentamos mais ver tudo isso, já estamos sofrendo demais. Quando a gente já começa a imaginar quantos morreram, sofreram, quando nós imaginamos como uma família que está dirigindo numa estrada e bate o pneu do carro num buraco e capota o carro, morre toda a família por causa de um pequeno buraco na estrada, de uma verba que já tinha sido liberada para poder tampar aquele buraco. Aquela família poderia estar viva, mas alguém desviou aquela verba, aquela família morreu e sofreu com ela todo mundo. Quando a gente achou que já tinha visto o cúmulo do absurdo, nós descobrimos então, nos últimos 2, 3 anos, que o nosso poder de justiça, o poder judiciário, era mais podre ainda. Que a verdadeira corrupção nem estava no executivo e nem no legislativo, estava no judiciário. Um sistema em que denota que a justiça está corrompida. Esse é o cenário de Asaf. Eu citei o nosso cenário para você vir comigo até o cenário dele e começar a entender que quem está governando no início do ministério dele é Saul, e que Saul está promovendo um sistema de justiça a tal ponto de, para se manter no poder, ele matou 70 sacerdotes, porque ele desconfiou que os sacerdotes estavam beneficiando Davi de alguma forma. Para se manter no poder, ele era capaz de matar até mesmo os homens de Deus. Mas não foram apenas homens de Deus, houve cidades que abrigaram Davi, ele matou mulheres e crianças, e nós descobrimos que nesse sistema de injustiça, homens maus não estão pensando verdadeiramente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eles estão pensando apenas em manter o trono, em manter-se no poder, e briga por poder, e vida é o que menos importa. Todos nós, assim como Asaf, temos dificuldades com as injustiças. Eu tenho certeza que, assim como eu tenho dificuldade de ver uma injustiça, você também tem essa dificuldade. O problema é que Asaf, ele está olhando de uma forma diferente. E aqui está a nossa primeira lição acerca do Salmo 73. Asaf não está olhando com os olhos de Deus. Asaf não está olhando com os olhos espirituais. Ele não está olhando com os olhos da fé. Ele está olhando com os olhos carnais, com os olhos naturais. E quando a gente começa a olhar para a vida apenas com os olhos naturais, a tendência é que os nossos passos se desviem, e pior, a tendência é que nós possamos até escorregar. E a queda é uma queda tão dolorida que dificilmente alguém consegue se levantar. Asaf começa a ver então esse sistema de injustiça e começa a escorregar. Começa a escorregar na fé, porque ele começa a perceber que parece que quem é mau é que está bem, e quem é bom é que está mal.
É como se fosse nos dias de hoje, quando a gente literalmente entra nas mídias sociais e começa a ver as fotos de pessoas felizes na beira da praia, e todos felizes ali, e a gente olha para a nossa vida e a gente começa a perceber que nossa vida não é assim, e nós vamos entender a vida dessas pessoas e parece que elas viviam uma vida de iniquidade, e nós vivemos uma vida ali na presença de Deus, se dedicando a Deus. Então por que que eu sou servo de Deus e coisas ruins acontecem comigo? E por que pessoas ruins não são atingidas? Exemplo, pouco você ouviu falar de que houve uma contaminação nos presídios. Não que nós desejamos que houvesse, mas é de se pensar. Se você tiver com a visão de Asaf, você pensaria: porque os pais de família estão morrendo nos hospitais e os bandidos estão vivos? Essa é a visão de Asaf. É isso que ele está enxergando. Ele começa a sucumbir porque ele começou a ver, e o que ele estava vendo levou ele a sentir tudo isso. Para expressar isso, para poder facilitar a nossa compreensão, é como se ele estivesse vendo que a grama do vizinho estava mais verde do que a dele. É como se ele visse que a esposa do amigo é mais bonita do que a dele, de que o carro do irmão é melhor do que o dele, de que o emprego é melhor, de que aquele se veste melhor, de que aquele canta melhor, que ele prega melhor, que ele lá é melhor do que o outro. E começa a entrar num grau comparativo, e ele começa a perceber que ele, que se dedicou ao Senhor de todo o coração e se tornou um levita andando ao lado de Davi, estava padecendo, estava sofrendo demais, enquanto ele via a prosperidade dos ímpios, a felicidade dos ímpios. Ele viu o avanço deles, e essa percepção natural dele está levando ele a escorregar. Asaf deixa a capacidade de ver com os olhos espirituais para começar a ver com os olhos naturais. Gosto da passagem de 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. Porque a partir do dia que você deixar de enxergar a vida sem a ótica da fé, sem a visão espiritual, a tendência é que você comece a ver sistemas de injustiças, não somente lá fora, mas até mesmo dentro da casa de Deus. É por isso que os passos dele estavam se desviando da casa de Deus. Os sacerdotes estão morrendo, quer dizer, até mesmo dentro da fé havia barbaridade, havia sistemas de injustiça. Quando nós começamos a olhar com os olhos naturais, nós começamos a ver os defeitos, os problemas, as dificuldades, não somente da nossa vida no dia a dia, das contas que nós temos que pagar, das dificuldades que nós enfrentamos, mas nós começamos a ver dentro da casa de Deus da mesma forma, porque a gente começa a olhar com os olhos naturais, e tudo que você olha com os olhos naturais, você tem a tendência de encontrar coisas carnais, e você sempre vai perceber o defeito, a dificuldade, e nunca a solução. Ele começa a se escorregar porque ele começa a entrar nessa armadilha de enxergar a vida como o mundo enxerga, de ver as coisas como o mundo vê, e não de uma ótica divina. Ele está escorregando nessa armadilha preparada pelo inimigo, de ver a prosperidade dos ímpios, de ver que está dando tudo certo lá, e o ápice do seu tormento, o ápice da sua crise espiritual, a sua crise emocional, a sua crise moral, está quando ele diz assim: na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração. Chegar à conclusão de que não vale a pena servir a Deus é somente uma pessoa que literalmente está ficando cega e não está conseguindo mais enxergar propósito de Deus na vida dela. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras: eu estou fazendo tudo certo, mas está dando tudo errado. Eles fazem tudo errado, mas está dando tudo certo. Será que vale a pena mesmo eu continuar tentando fazer tudo certo, já que está dando tudo errado e para eles dá certo? Ou seja, eu continuo a buscar a Deus ou começo a viver como os ímpios estão vivendo? E nesse desviar dos seus passos, nesse quase escorregão que ele está sofrendo, ele começa a passar por aquele processo de coração dividido. E o coração dividido faz com que você tenha um pé lá e um pé cá. Você não é totalmente de lá e você não é totalmente de cá.
Você não confia totalmente em Deus e não se entrega totalmente a Deus, como também não se entrega totalmente ao mundo. Você não sabe de que lado você é. Deus chama isso em Apocalipse como pessoas mornas, que ele tem desejo de vomitar. Ele fica perturbado de tal maneira que ele não sabe mais se ele busca a Deus, se vale a pena buscar a Deus ou não. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Vale a pena buscar a Deus e servir a Deus em nome de Jesus. Creia nisso de todo o teu coração. Malaquias no último capítulo vai falar que um e o outro falavam de Deus, e por causa disso Deus fez um memorial na sua presença para aquelas pessoas que diziam: vale a pena servir ao Senhor. Porque a crise do livro de Malaquias é justamente essa, o questionamento das pessoas dizerem assim: será que vale a pena servir ao Senhor? Será que vale a pena ser dizimista? Será que vale a pena estar na casa do Senhor? Essa é a crise do profeta. Você compreende todo o livro do profeta Malaquias já no primeiro capítulo. E você vai perceber que é uma geração em crise, que está chegando à conclusão de que está fazendo tudo certo, mas parece que está dando tudo errado. E que se você olhar com seus olhos naturais, com seus olhos carnais, com as suas vistas, e não com os olhos da fé, você vai ver isso mesmo, porque você vai perceber que há um sistema de injustiça reinando nesse mundo, e que tudo está indo de mal a pior, e que se não fosse a igreja, o reino de Deus, as coisas estariam sem freio. Mas que por causa de homens e mulheres como Asaf, como você, é que as coisas não debandam para pior, é que as coisas ainda não degringolaram, ainda não caíram, ainda o leite não foi completamente derramado, por causa de homens e mulheres, jovens e crianças que não desistiram de servir a Deus, que todos os dias renovam a sua fé e a sua esperança no Senhor, para continuar a vida acreditando, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, meu querido. Então são essas pessoas que estão fazendo com que a resistência contra o sistema de injustiça esteja em pé. Porque se os justos caírem, quem é que vai resistir? Se os justos caírem, quem é que vai pregar justiça? A justiça do reino de Deus. Porque o reino de Deus é o que? Alegria, paz e justiça. Justiça e retidão estão sempre diante dele. O seu cetro de ferro é um cetro de justiça. O seu cinturão é um cinturão de justiça. A verdadeira justiça não vem do Ministério da Justiça. A verdadeira justiça não vem do STF. A verdadeira justiça não vem do Superior Tribunal. A verdadeira justiça vem do reino de Deus. A verdadeira justiça veio da cruz de Cristo, e Deus está instaurando o seu reino aqui com justiça. Ele vai fazer justiça de verdade. A justiça do homem é falha, a de Deus não, ela é perfeita. Quem crê nisso nessa noite? Então cuidado, preste muita atenção, porque pessoas que já estão com um pé lá e um pé cá, são pessoas que estão escorregando, e essas pessoas estão sendo seduzidas pelas armadilhas, pelas cascas de banana que o inimigo tem colocado no teu caminho. E a casca de banana de Asaf era que, talvez, eu sei que não tinha lá naquela época, estou fazendo apenas uma analogia, é que ele entrava no Instagram da pessoa e ele via o cara com uma Mercedes, ele via o cara com uma BMW, e ele pegava, estava o ninho dele lá com o pneu furado, e ele falava: peraí, eu sou filho de Deus e ele não. Por que ele está com uma BMW na praia, curtindo, viajando para o exterior, e eu já faz 10 anos que não tiro férias? Então essa sedução para as riquezas mundanas, e não que Deus é contra você prosperar, tira isso de seu coração, como se Deus tivesse inveja de você e não quisesse que você estivesse bem. Não é isso, mas quando a pessoa começa a desejar e a buscar as riquezas desse mundo, como se elas fossem prioridade na vida delas, as pessoas estão perdidas. Essas pessoas estão colocando o coração onde não deveria. E o que está acontecendo com Asaf é que ele é um homem consagrado, ele é uma pessoa que foi separada para adoração. Não interessava para ele essas coisas, ele não tinha que perceber, ele não tinha que ver essas coisas, para ele não ia servir. Ia servir para quê? Então quando nós entendemos, por exemplo, a passagem do jovem rico, em que Jesus disse: vende tudo o que você tem e dá aos pobres, você vai perceber que havia uma multidão ao redor de Jesus, e a única pessoa que Jesus pediu para fazer isso foi o jovem rico, e ninguém mais.
Porque a única pessoa que estava próxima a Jesus, que ainda tinha um dinheiro no coração, fora Judas, era o jovem rico. Nenhuma outra passagem da Bíblia você vai ver Jesus pedindo isso para alguém. Nenhuma. Os que fizeram por iniciativa. A mulher Maria, vaso de alabastro. Barnabé vendeu suas propriedades. Ananias e Safira, ninguém pediu, eles foram lá e fizeram. Nunca foi Jesus pedindo. Mas o jovem rico, sim, o coração dele estava lá. Quando você começa a desviar os seus pés, escorregar nas armadilhas, nas cascas de banana que o inimigo tem colocado na sua direção, no seu caminho, você começa a olhar para o mundo e começa a ver que os jovens lá parecem que são mais felizes. Porque quando eles frequentam a boate, parece que é uma felicidade total. Parece que aqueles que estão enchendo a cara de bebida, aqueles que estão fumando, usando droga, parece que eles estão vivendo a verdadeira felicidade. Você acha que isso é justiça? Isso é ser feliz. É quando você começa a escorregar, porque você está com um pé lá, um pé cá. E aí você começa então a se sentir atraído pelo que está lá. Você começa a dar valor de uma forma exagerada para aquilo que está lá no mundo, como se aquilo é que completasse a sua vida. E não completa a sua vida. E essa é uma lição preciosíssima que Asaf aprende e está passando para a gente hoje. Ele está dizendo: cuidado, eu quase caí entrando nessa armadilha, escorregando nessa armadilha. Não caia, não seja você mais um desses. Porque quando você começa a escorregar os seus pés, você começa a olhar para fora e você começa a perceber que a grama do vizinho parece realmente mais verde que a sua. E por parecer mais verde do que a sua, você começa então a querer tornar a grama verde de qualquer maneira. E se preciso for, você vai se endividar para isso. Você vai comprar um carro que você não pode pagar, você vai comprar uma casa que você não pode comprar, você vai vestir roupas de marca que você não tem condições de usar, e que até que se você tenha condições, não tem necessidade de ter, e não que Deus é contra isso. Mas Deus é contra você colocar o coração nisso, ser seduzido por essas coisas. E ele diz assim: em vão eu tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele chega a expressar assim: gente, o que está aqui no meu coração, se eu falasse tudo, ia ofender seus filhos. Se eu falasse tudo, ia desviar um monte de gente. Então tudo que eu estou falando no Salmo 73, nem é tudo que eu estava sentindo, não é tudo que eu estava vendo, não é tudo que eu estava pensando. Tinha muito mais coisas, mas se eu falasse ia prejudicar a fé de muita gente. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele foi tão profundo nesse escorregão, ele foi tão profundo nesse desviar, que literalmente ele quase saiu. E esse é o problema. Quando a gente começa a enxergar com os olhos naturais, os olhos carnais, e a gente começa a perder a ótica de Deus, a visão de Deus, a enxergar a vida como o mundo quer, o segundo passo, que foi a segunda armadilha sofrida por ele, é o quê? Se distanciar de Deus, se afastar de Deus, se afastar da casa de Deus. E é isso que está acontecendo com ele. Ele começou a se distanciar de Deus. É como se fosse nos dias de hoje: você começa a faltar um culto, aí você falta 2, aí vem 1, aí você falta 3, vem 1, falta 4, aí vem na Santa Ceia, aí falta 6 meses, aí vem na outra Santa Ceia, aí 1 ano, e aquela pessoa fervorosa, sabe, que adorava a Deus, que estava firme, que estava se derramando na presença de Deus, se entregando, de repente começa a pisar nas cascas de banana que o inimigo coloca no caminho e começa a escorregar, desviar os seus pés. E aí a pessoa começa a não sentir mais falta da presença de Deus, da casa de Deus, já não gosta mais de estar nos átrios do Senhor. E ele falou assim: eu comecei a me desviar, comecei a me afastar de Deus. É igual aquela história de uma mãe que, quando está saindo para ir para a igreja, ela vai acordar o seu filho e diz assim: meu filho, acorda, nós temos que ir para a igreja. E ele fala: não, mãe, hoje na igreja, o que eu vou fazer na igreja hoje? Meu filho, acorda, você tem que ir para a igreja. Ele: ah, não, mãe, eu não quero ir hoje na igreja. Meu filho, levanta logo que nós temos que ir para a igreja. Ele falou: mãe, mas por que eu tenho que ir para a igreja? Ele falou: meu filho, porque você é o pastor da igreja, e você vai ter que pregar hoje. Levanta logo que o povo está esperando você. Você já pensou? Ó, próprio pastor, vocês não riem não, né, gente? Vocês não entendem, ou eu não sei eu contar piada.
Eu já vou dizer logo, eu sou ruim de piada. Vou contar de novo para ele. Minha querida, se seu marido acordar 3 horas da manhã dando gargalhada, você já sabe, ele entendeu a piada, tá bom? Você não se assusta. Fala, calma bem, tá bom, amanhã você fala pro pastor que você entendeu. Ai, gente, é brincadeira, vocês sabem disso, né? Aí ele toma uma decisão. E eu gosto porque me faz lembrar daquilo que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, quando ele está falando que a gente não deve andar ansioso pelas coisas dessa vida. Ele fala assim, não andeis ansiosos. São os ímpios que fazem isso. Ele fala assim, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. E a sua? Pode falar, fala aí, a sua? Tem certeza que não é a justiça do Ministério Público? Tem certeza? De quem que é a justiça? De Deus. Busca a justiça de Deus e todas as coisas, ou seja, essas coisas que Asaf colocou no coração, esse aí é acréscimo, gente. Esse aí Deus dá para você. Isso é trocado. Isso aí vem. Na hora que vier. Lembra a primeira vez que você comprou um carro? Eu lembro. Por incrível que pareça, eu dormi dentro do carro que eu comprei. Eu falei, amor, eu vou ficar aqui dentro do carro, vou dormir aqui dentro do carro hoje. Tão feliz que eu comprei um carro. No outro dia amanheci e falei, que bela porcaria aí, vai servir só para levar a gente, para levar, para trazer, não sei. Eu quero dormir com minha esposa, vou dormir com o carro, coisa nenhuma. No começo a gente fica seduzido por essas coisas, né? Depois a gente vai percebendo o que é essencial, porque existem coisas que são triviais e existem coisas que são essenciais. Ok? Vamos lá? Diga assim, trivial, essencial. O pastor está fazendo de papagaio? Não, quando você repete, você memoriza. Judeu aprende a Bíblia inteira assim, repetindo. Existem coisas que são essenciais, existem coisas que são triviais. Ele está dizendo assim, os triviais vos serão acrescentados. Os passarinhos não trabalham e ajuntam, os lírios dos vales também não, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vocês não valem mais do que os pássaros e os lírios dos vales? O vosso Pai tem cuidado de vocês. Busca o reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Ei, tira os olhos daquilo que não lhe pertence. O que está lá fora não é para você. Você já veio de lá. No dia que nós entendemos que o reino de Deus é muito mais do que uma religião, é muito mais do que uma ideologia, uma cultura, nós vamos entender o valor do que é o reino. Sendo uma cultura, não precisa ser imposto. Sendo uma cultura, não precisa ser obrigatório. Você não vai fazer porque o pastor está dizendo. Você não vai fazer porque você acha que Deus está bravo. Você vai fazer porque é o seu jeito de ser. É sua nova forma de viver. É seu estilo de vida. É a forma que você se veste, é a forma que você fala, é o que você ouve. É os lugares que você frequenta, são os lugares que você frequenta. Então isso é uma cultura para você. Você já não se apaixona pela cultura do mundo. Ela já não se interessa mais. Você não tem interesse por ela. Nada lá te atrai. Nada lá te satisfaz. Você vai se satisfazer só na presença de Deus. E nós vamos, claro, estamos aqui na metade da mensagem. Vamos aprofundar muito e ver que isso aconteceu na vida de Asaf. Completamente igual do jeito que eu estou narrando aqui para vocês. Então, o ápice do tormento dele vem quando ele diz assim, eu acho que não vale a pena servir a Deus. E agora, eu continuo servindo ou não? Estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Então, eu acho que não vai ser legal. Só que ele toma uma atitude. E tomar atitude em momentos de dificuldade é a principal coisa que você precisa fazer. Tomar atitude. Que atitude é essa? Uma atitude em direção a Deus. Ele toma uma atitude em direção a Deus. E o texto vai dizer no versículo 17 algo impressionante. Olha só o que diz no versículo 17. Diz assim, ó. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha só o que ele diz. Até que entrei no santuário de Deus, no templo, na casa de Deus. Até que, por favor, repita comigo, diz assim, até que. Ó, a sua crise vai até que. Quem está entendendo? Hã? Esses problemas na sua vida vão continuar com você até que. Quem está entendendo isso aqui? Hã? Quem entende de maneira profética como Asaf entendeu? Ok? Olha só, esse problema que você está enfrentando hoje vai continuar na sua vida até
Até, olha para essa pessoa e fala assim, até que, fala para ela, até que. Fala assim para ela, o até que é hoje. Fala, o até que é hoje. Até que entrei no santuário do meu Deus. E quando ele entra no santuário do Deus Todo-Poderoso, ele agora corrige os seus passos. Ele se aproxima de Deus. Ele vai buscar intimidade com Deus. E o que é interessante é que quando ele volta para a casa de Deus, porque ele já frequentava, ele era um ministro de louvor. Quando ele volta para a casa de Deus, ele volta sentindo algo diferente. Ele volta sentindo um desespero, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo que está sendo atraído pelo que está lá fora, que está incomodado, indignado por conta das injustiças. E quando ele volta para a casa de Deus, ele volta diferente. E esse voltar para a casa de Deus é mais ou menos assim como aquele pastor que eu contei na história aqui, que a mãe está chamando e fala, vamos para casa, vamos para a casa de Deus, vamos para a igreja, porque você é o pastor, você tem que ir, você tem que pregar hoje. Então ele vai, porque ele sabe que ele tem que ir, que lá é o lugar das respostas. Diga que aqui é o lugar das respostas, diga assim, aqui é o lugar das respostas. Cadê o dedinho profético aí, gente? Se mexe para eu saber que você está vivo. Fala assim, aqui é o lugar das respostas de Deus para a minha vida. Aqui é o lugar das respostas de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus familiares, para as pessoas que estão perdidas, estão escravizadas no pecado, nas drogas, na bebida, que estão quase perdendo a sua família por conta de um divórcio, porque tem um filho ali drogado que está quase destruindo tudo. Aqui é o lugar da resposta. Esse problema vai durar na sua vida e na vida dessa pessoa até que você venha para o santuário de Deus, para a casa de Deus. Porque os justos vão florescer como a palmeira. E o que acontece? Plantados na casa do Senhor, aleluia. Aqui é o lugar de frutificar, querido. Aqui é o lugar onde Deus vai fazer você frutificar os milagres que estão direcionados para a sua vida. Aqui é o lugar que Deus vai frutificar as conversões que você sabe que tem que chegar na sua família, as transformações de coração, de caráter na vida de pessoas que você ama e que precisam ser impactadas e transformadas, e elas estão com essa falta de caráter, elas estão com essa enfermidade, elas estão com essa escravidão espiritual, até que elas entrem na casa de Deus. E quando elas entrarem na casa de Deus, elas vão receber de Deus a resposta, o milagre, a libertação, a transformação do caráter. Quem crê nisso aqui nessa noite? Aleluia. Então ele entra lá e ele percebe que lá é o lugar. É interessante, né? Quando ele entra, ele pisa na casa de Deus, as coisas começam a mudar. Faz lembrar de uma canção que diz assim: uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Quem quer ficar nesse lugar aqui? Quem quer estar plantado na casa do Senhor? É o melhor lugar para você e para a sua família. Não há outro lugar melhor. E o texto vai dizer assim: até que entrei na casa do Senhor. Até que vim para a casa do Senhor. E a sequência é fantástica, porque na sequência ele vai dizer assim: e entendi, e me veio entendimento. Eu compreendi, eu entendi. Quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi o fim dos ímpios. Não vai ser legal, não vai ser bom, não vai ser bom. Ele vai para a casa de Deus, conforme diz Santo Agostinho, quando diz que a oração é a sede do homem encontrando a fome de Deus. Ele vai sedento para a casa de Deus e Deus está faminto para falar com ele. E esse encontro gera um entendimento. Entendimento é a capacidade de entender. Creio que todos aqui passaram pela escola. Quando você estava na escola, estava lá o seu professor de química, física, matemática, passando para você uma fórmula.
E na hora que ele estava passando a fórmula no quadro, de repente passou um passarinho voando assim pela janela, e você tirou o foco do quadro e olhou para o passarinho e voltou para o quadro de novo. Foi 1 milésimo de segundos, mas parece que passou 10 minutos, porque o professor ou a professora pergunta assim para você: quem entendeu o que eu expliquei? Não é assim, professora Vera? Quem entendeu? Aí que os alunos fazem? Eu? Entendeu nada. Só que ele está com vergonha de falar que não entende, para que ninguém chame ele de, você sabe o nome. A capacidade de entender é você estar na frente de um quadro e você vê o professor passando a fórmula e você pegar. A capacidade de entender é você vir num culto como esse e você está sentado aí e já desde o começo da mensagem, não importa o que eu estou pregando, você simplesmente está entendendo o que Deus está falando com você. Eu estou falando A, você está entendendo o B, mas você sabe que o Espírito Santo está usando o B para falar com você. Às vezes você entende o A e sabe que o Espírito Santo também usa o A. Não importa, você sentou, você sentiu. Opa, Deus está falando comigo. Já senti que é hoje que eu tenho uma resposta. Quando ele entra na presença de Deus, ele recebe a capacidade de entender. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele vai usar a seguinte frase: tenham iluminado os olhos do vosso coração, ou no original, do vosso entendimento, da capacidade de entender, para que vocês saibais quais sejam a esperança do seu chamamento e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está dizendo assim: vocês precisam ter os seus olhos da mente, os seus olhos do coração, os seus olhos espirituais iluminados, para que vocês possam entender, para que vocês possam perceber qual é a esperança da sua vocação. Ou seja, eu fui salvo, mas salvo para quê? E agora que sou salvo, eu preciso entender o que vai acontecer depois. Ele está dizendo assim: vocês que são salvos, vocês que são a igreja, eleitos, agora vocês precisam ter a esperança da vocação iluminada na sua mente, para vocês saberem como será a vida de vocês agora. Eu poderia resumir numa palavra ou numa frase: o agora é a cultura do reino. Vocês vão ver uma outra cultura, uma outra sociedade, ainda que seja aqui na terra, mas uma sociedade que vem do céu para a terra. O estilo de vida de vocês vai mudar. Não basta ser salvo, Deus quer um compromisso a mais com você. E aí você vai ver lá na frente, no capítulo 2, ele vai dar a resposta de uma forma fantástica. Por que vocês são salvos pela graça? Isso não vem de vós, isso vem de Deus, não é de obras, para que o homem não se glorie. Vocês foram salvos pela graça e escolhidos de antemão para as boas obras que foram preparadas por Deus com antecedência, para que vocês que foram salvos andassem nelas. Fomos salvos pela graça para as boas obras preparadas de antemão por Deus, para que andássemos nela. Ou seja, é um compromisso de que agora que sou salvo, a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu não posso mais ter o mesmo estilo de vida. As minhas tradições, os meus costumes não podem ser os mesmos. Eu tenho um compromisso hoje com o reino. Eu tenho um compromisso com aquele que me salvou. Então eu tenho que ter o entendimento iluminado, ou seja, as trevas precisam sair da minha mente, para que eu possa entender a esperança da minha vocação. Agora que sou salvo, eu preciso saber como é que eu vou viver, qual é o meu estilo de vida. Então eu preciso alcançar isso, não através de uma lei de usos e costumes, de uma doutrina onde eu vou dizer para você: usa calça, usa saia, coloca a Bíblia debaixo do braço, dá sangue e fogo, glória a Deus. Não, mas é uma coisa que não é imposta, não é uma coisa que o pastor tem que dizer o que você vai fazer, é uma coisa que você tem que buscar a Deus na palavra dele e entender o que Deus requer de você. Porque quando nós entramos por um caminho de imposição, de liderança, que quer forçar a barra sobre cima das ovelhas, nós estamos no caminho errado. Porque você, pela amizade que pode ter comigo ou com o pastor, você vai obedecer, mas você vai obedecer não de coração. Você vai obedecer porque você está cumprindo um ritual, porque você está cumprindo um programa, um cronograma, mas não porque você entendeu. Esse era Asaf. Louvava a Deus, cantava porque via Davi fazer. Mas quando Davi morre, ele entra em crise. O que acontece?
E agora? Como eu vou fazer? E ele precisa passar por essa experiência para compreender que o entendimento é a iluminação, como disse o apóstolo Paulo, da sua visão espiritual. Você já começa a não ver mais as coisas pela ótica do mundo, você vê as coisas pela ótica de Deus. Se você não está pegando, pede para Jesus abrir sua mente, porque hoje Ele quer falar com você de uma forma fantástica, e você já começa a perceber que aquilo que é material tem a sua importância, porque nós temos parte física, nós temos corpo. O corpo precisa de roupa, o corpo precisa de alimento, o corpo precisa de descanso, o corpo precisa de sustento, o corpo precisa de saúde. Mas nós não somos apenas corpo, nós somos alma e espírito. E agora você sabe que você também tem uma vida espiritual, que você também tem a esperança da vocação, que você precisa saber qual é a riqueza da glória, da herança que está prometida para você. Então você já começa a perceber qual é o seu destino, qual é o seu futuro, qual é o seu presente, qual é o seu agora, qual é o seu estilo de vida. E aí já não é o pastor que não vai dizer para você que você não tenha que participar de uma festa onde é consagrada a ídolos. É você que faz parte do reino de Deus que vai perceber que Deus te levantou nessa geração como um guerreiro ou como uma guerreira para se opor às festas de adoração a ídolos e não fazer parte delas. Porque você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos. Porque o ídolo em si não é nada, mas o que está atrás do ídolo são demônios, como disse o apóstolo Paulo, capítulo 6 de 1 Coríntios. Então o seu entendimento começa a se iluminar, e agora não é o pastor Fabrício dizendo para você: olha, é assim que tem que ser feito, é desse jeito, eu vou me impor, eu vou usar agora o meu poder aqui e vou começar a obrigar vocês a fazerem. Não, não, não. É você com os seus olhos espirituais sendo iluminados pelo brilho de Deus. Você começa a compreender coisas que há 5 anos, 2 anos atrás você nem imaginava que um dia saberia. Você já começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Você vai na frente da televisão e vai assistir um jornal, um filme, qualquer coisa, você já não assiste mais da forma que você assistia antes. Você já começa a ter um olhar crítico, diferenciado. Você começa a perceber se tem alguma tendência do inferno naquela programação, e você já começa a repreender, e você já começa agora a se relacionar com as suas amizades, discernindo as suas amizades, porque você vai perceber quem é luz e quem é trevas, quem está andando no reino e quem está fora do reino. E aí a gente começa a entender o nosso poder de influência e não de ser influenciado, de conquista e não de ser conquistado. Nós vamos para a faculdade não para ser doutrinado pelo professor, mas para dizer para o professor que existe só um Salvador entre os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus. E se ele não crê, ele vai para o inferno. E você tem que dizer isso, porque isso é evangelho. Não adianta a gente engasgar com mosquito e engolir camelo. Eu prego o evangelho verdadeiro. A nossa igreja prega o evangelho verdadeiro. Sai da igreja para ver como é o verdadeiro evangelho. E aí nós começamos a compreender, porque os nossos olhos começam a iluminados. Ele diz assim: até que eu entrei na casa do Senhor e eu entendi o final deles. Eu compreendi, eu tive a capacidade de compreender, minha mente abriu. Toda conversão, uma vida nova em Cristo Jesus, só vem em decorrência de entendimento. Quer ajudar o drogado? Quer? Não se usa mais essa expressão, né? Quer usar hoje com politicamente correto, você não pode nem falar direito. Quer ajudar o dependente químico? Faz ele entender o final. Quer ajudar o adúltero? Faz ele entender, lá em Provérbios 2, 3, 4, 5, 6, o caminho de um adúltero. Qual o final dele? Da mulher adúltera. Você acha que colocando usos e costumes, regras sobre as pessoas, você vai mudar alguma coisa nela? Você está mudando o exterior, não o interior. Quando você leva o seu filho a entender alguma coisa dentro da sua casa, ele começa a obedecer. Porque o entendimento é a ferramenta que livra a gente dos escorregões, nas armadilhas que o diabo tem colocado na nossa vida. Porque aquele que tem olhos espirituais, ele vê todas as coisas espiritualmente, e ele discerne todas as coisas espiritualmente, e só os espirituais podem fazer isso. Então você já começa a perceber que você não é apenas carnal, que você não tem apenas necessidades materiais, você não tem apenas necessidades físicas. Eu vou agora para a boate e eu vou
vou dançar, e eu vou usar droga, e eu vou ser feliz. Você vai ser feliz no corpo? Porque a sua alma não se alegra, porque o seu espírito está pronto para Deus e não para isso. Então essa não é uma felicidade verdadeira. Você está escorregando, você está se enganando, você está dividido, você está um pé lá e um pé cá. Pastor Fabrício, o que eu devo fazer então? Você deve fazer o que diz aquela canção: abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Hoje estou cantor, né? Hoje eu estou. Quando eu era pequeno eu queria ser cantor, você sabia disso? Eu via aquele Leonardo cantando, eu queria ser igual a eles. E aí eu falei assim, eu vou cantar. Eu queria um violão. Meu pai não comprou para mim, um vizinho tinha. Eu peguei o violão, comecei a aprender. Na hora que eu fui soltar a voz na frente de todo mundo riu. Vai fazer outra coisa da vida. Graças a Deus eu segui o conselho deles. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Quem sabe? Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Quem quer ver Jesus aí? Quem quer ver? Então, olha só, quando você começa a pedir para Jesus abrir os seus olhos, você começa a vencer os paradigmas da vida, você começa a vencer os dilemas da vida, você começa a superar as cascas de banana, você começa a superar as armadilhas que o inimigo tem colocado na sua vida. Porque o que tem feito as pessoas brigarem hoje são os vossos desejos carnais. Você já viu alguém brigando para orar mais? Quem já viu alguém brigando com o irmão assim, mas brigando? Vamos ver quem jejua mais. Você já viu? Vamos ver quem se consagra mais? Não, eu vou dar o maior dízimo esse mês. Não, vamos ser na porrada, eu que vou dar. Quem já viu um negócio desse acontecer? De onde surgem as vossas guerras? Dos vossos membros carnais. Então a nossa parte carnal, que começa a enxergar, começa a ver, e aí a nossa parte espiritual pode entrar numa cegueira. Quer que eu dou um exemplo bíblico e muito claro para você? Cego de Jericó. Jesus estava sendo seguido por uma multidão de pessoas, e quando fala multidão é acima de 5.000 pessoas, inclusive seus discípulos que o cercavam. E de repente um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava mais alto ao ponto dos discípulos irem lá e falaram: cala a sua boca, fica quieto, não fala isso. Porque ele sabia que ser filho de Davi é herdeiro do trono. Só que quem estava sentado no trono era Herodes. E Herodes desde criancinha queria matar Jesus. Então se ele revelasse que Jesus era filho de Davi, além de incorrer um crime contra o trono, havia aqueles que nem acreditavam que Jesus literalmente era filho de Davi, ou seja, ungido de Deus, que havia sido prometido para suceder Davi no trono eternamente. Então havia aqueles que nem acreditavam, havia aqueles que viam Jesus apenas como um profeta. Quem dizem pois que eu sou? Tu és um profeta como Jeremias. E quando Pedro revela: tu és o filho do Deus vivo, Jesus disse: não fosse carne nem o sangue, mas o meu Pai que revelou para você, que está no céu através do Espírito Santo. E o ceguinho está lá gritando: Jesus, filho de Davi. E as pessoas estão incomodadas dele chamarem Jesus de filho de Davi, porque ninguém via Jesus como filho de Davi. Por incrível que pareça, a única pessoa que não tinha olhos, a única pessoa que não conseguia enxergar, foi que viu que Jesus era filho de Davi. Os outros que tinham olhos, que tinham vistas, não perceberam. É por isso que diz que os cegos vêm, porque a maior cegueira não é física, como a de Bartimeu. A pior de todas as cegueiras é espiritual, quando o entendimento de uma pessoa está entenebrecido, escurecido, não está iluminado pelo brilho de Deus. Tudo para uma vida nova começa no novo nascimento, ou seja, num novo entendimento. Você nunca conseguirá abrir mão das suas paixões carnais se você não entender qual a esperança da sua salvação. Se você não entender qual é a esperança da glória do seu chamamento, se você não entender qual é o propósito de Deus para você nesta vida, você nunca vai conseguir perceber. Asaf cantava, ele tocava lá na igreja, lá no templo, ele louvava, todo mundo achava bonito, os sacerdotes ficavam de frente para ele, era uma coisa maravilhosa. Mas o que aconteceu com ele? Estava escorregando, desviando os seus pés, porque
não estava enxergando com os olhos de Deus. A visão de mundo dele não era espiritual, mas estava sendo carnal, ou seja, obscurecida. Ele não entendia. Nunca você vai abandonar seus velhos erros, seus velhos vícios, suas velhas percepções, seus velhos preconceitos, se você não passar pela renovação da sua mente. Se o seu entendimento, mente, não for renovado, não for iluminado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então nesta noite, além de Deus querer trazer você para perto, Ele quer dar para você o dom do entendimento, para que você comece a discernir todas as coisas. Deus vai abrir a sua visão espiritual, e a sua oração é uma só: abra, Senhor, os meus olhos do coração, os meus olhos espirituais. Obrigado pelo amém, meu guerreiro. Aleluia. Depois de dou aquele real que nós combinamos, né? Depois eu contrato uma galera para colocar no fundo só para dizer amém para mim, para a mensagem. Não dói, sabia, nem é pecado. Enquanto permanecer os seus velhos conceitos, os seus velhos paradigmas, o entendimento está longe. Então é isso que Asaf precisa aprender. Asaf precisa entender aquilo que disse Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse assim: eu preferia 1000 vezes ensinar um homem a orar do que a tocar, cantar, pregar, ficar rico. Deus é contra a riqueza? Claro que não. Se você prosperar, a igreja prospera, o reino avança, a gente abre igreja em todo o estado. Você tem que prosperar. Eu estou dizendo que quando você prospera sem propósito, você faz bezerro de ouro. Você pega o ouro que Deus te dá e vai construir um bezerro. Quando você prospera com um propósito, você coloca os pés dos apóstolos para o crescimento da igreja. E aí ele começa a entender que precisava se voltar para a casa de Deus e receber de Deus o entendimento daquilo que ele precisava saber, o final das coisas. O final das coisas é que a coisa não ia terminar boa para aquelas pessoas. Você fica olhando para a pessoa no Instagram, você vê a vida dela toda torta, e você vê ela toda bem, e você fica assim: ai, que vida, ai, que homem, ai, Jesus. Outro dia eu estava com a irmã falando para mim: pastor, esse homem, olha a barriga tanquinho dele. Eu falei: irmã, mas a barriga do seu marido também é tanquinho, tá cheio, mas é. Você tem que agradar dele, minha irmã. Por favor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Por favor, levanta a sua mão assim. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você não vai precisar se vender nem se desviar na sua fé. Você não vai precisar se afastar dos caminhos do Senhor, nem da casa de Deus, para conquistar aquilo que Deus vai acrescentar na sua vida. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas, todas vos serão acrescentadas. Mas a sua prioridade é Deus. A sua prioridade é Deus. Aleluia. Quem pode dizer amém por isso? Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu já estava dando glória a Deus. Tinha gente pendurada no ventilador. Aleluia. Mas nós estamos numa igreja muito abençoada. Aleluia. Provérbios 3:32 diz assim: porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos Ele trata com intimidade. Lá vai Asaf para o templo. E Asaf chega lá e Deus abre o entendimento dele. E aí Asaf então recebe de Deus agora intimidade. Aí Deus fala assim: deixa eu mostrar para você, Asaf, o fim dessas pessoas. Só quem tem intimidade, Deus revela essas coisas. E Asaf começa a perceber. Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará, ou Ele fará conhecer a sua aliança. Ele fará conhecer a sua aliança. Asaf está dizendo assim, ó: pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, vão perecer. Eu já compreendi o negócio, eu não preciso ter inveja deles, porque o que eu faço aqui no reino não tem nada a ver com o que eles fazem lá. Eu não preciso ter inveja deles, porque não me serve. O que eles querem não me serve, então não tem porquê. E ele fala assim, ó: tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, diga assim, para mim. Ah não, irmão, fala assim, mas para mim. Vamos falar assim, mas para nós, bom é estar perto do Senhor. Não é bom estar longe, não é bom estar lá onde eles estão buscando seus sistemas de injustiças, os seus afazeres carnais. Para nós que somos salvos em Cristo Jesus, bom é estar perto do Senhor. Aleluia.
Eu sou do tempo que cantava aqueles hinos do Inário. Quem é desse tempo aí? Aquele aleluia, o Inário, aleluia, né? Mas perto de Jesus, que é Jesus sempre. Eu nem lembro mais, você viu? Mas eu tô cantor hoje, eu vou tentar, quer ver? Ó? Hoje eu tô meio cantor, eu tive um modo cantor. Mas perto de Jesus desejo sempre eu estar. O resto eu esqueci, deixar isso lá pra lá. Vamos lá. Aí, né, gente? O que está dizendo? Asaf reconheceu o fim dos ímpios e teve a certeza de que a salvação está em quem? No Senhor. Ele teve certeza de que a salvação está em quem? No Senhor, gente. E que esse seja um testemunho vivo sobre as nossas vidas. Há uma cultura para a gente viver. Essa cultura é do reino de Deus, não é das trevas. E a gente não pode mais se sentir apaixonado por essas coisas, pelas coisas desse mundo e o que ele tem para oferecer. Aqui eu quero finalizar para você. Eu acho fantástico que esse finalzinho é show de bola. O que acontece com Asaf? Depois de alguns anos que ele se conserta com Deus, ele volta para a casa de Deus, ele tem a oportunidade agora de participar da inauguração do novo templo. E quando você vai ler em 2 Crônicas, capítulo 5, 6, 7, você vai perceber que está na inauguração do templo. E nessa inauguração começa no capítulo 5, o Salomão, o rei, o novo rei, ordenando para que os sacerdotes e os levitas comecem agora a entoar canções e pregar a palavra. E o que acontece? Quando eles começam a tocar e a pregar, diz que uma fumaça veio sobre o templo. E lá está escrito que Asaf era o líder do ministério de louvor. E quando ele começa a tocar, vem uma fumaça. Salomão percebe aquela fumaça vindo, e então ele vai e se levanta e ele faz uma oração a Deus. E ele começa a falar assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que prometeu para Davi que daria um sucessor e que edificaria uma casa, e a sua presença sempre estaria nessa casa. Nós estamos com louvores e adoração diante do Senhor para te oferecer, e pedimos ao Senhor que a tua presença sempre esteja dentro dessa casa. E Salomão vai orando, orando, orando o capítulo 6 inteiro. Quando termina o capítulo 6, começa o capítulo 7, é Deus entrando no meio dele, respondendo, dizendo assim: ei Salomão, ei, ouça. E quando Deus vai fazer isso, vem aquela nuvem mais forte ainda, de tal forma que os cantores, os levitas, Asaf e também os sacerdotes não conseguiam ficar em pé por causa do peso da glória de Deus que estava sendo derramada naquele lugar. E então Deus começa a falar assim: é esse lugar, essa casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. E nesse lugar aqui, no dia que vocês se errarem, se desviarem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei aqui e eu vou sarar a vossa terra, vou perdoar os vossos pecados. E quem estava lá? Asaf. Viram tudo aquilo, gente? Agora imagina só Asaf perdendo isso. Eu vou lá para os ímpios, eu vou viver o que eles estão vivendo lá. Aí a Shekinah está sendo derramada lá. Aí ele está do lado de fora vendo a Shekinah sendo derramada e fala assim: cara, eu nasci para aquilo, eu não nasci para isso, eu nasci para aquilo. O que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar lá. Aí eu me lembro de alguns jovens que eu sempre aconselhei e falei assim: Deus tem uma promessa na sua vida, você tem ministério de Deus, Deus vai usar você, vai levantar você nessa geração. Eu já percebi, Deus me deu essa habilidade de ver ministério na vida das pessoas. E alguns desses jovens, como eu dei um exemplo até hoje de manhã lá na igreja de Porto Alegre, uma jovem que sempre me acompanha no Facebook, provavelmente vai assistir essa mensagem, e eu olhei para ela e falei assim: Deus tem um ministério para você, missionário. Sabe como Deus vai te usar? Deus vai te usar através da medicina. Médico Sem Fronteira, você entra e você vai pregando o evangelho em todo lugar que puder. Você vai ganhando dinheiro, mas vai pregando o evangelho, vai fazendo a obra. Ela fez concurso, passou em primeiro lugar em medicina federal. E aí o que aconteceu? Uma casca de banana estava diante dela. E o que ela fez? Namorou com um traficante do bairro. Primeira vez que eles namoraram, no primeiro dia se relacionaram, ela engravidou. Ele foi preso, saiu da cadeia, ela foi visitar ele na cadeia e engravidou de novo. Aí ele foi solto, ela engravidou de novo. Aí ele foi preso, ela foi visitar e engravidou de novo, 4 filhos. E perdeu. Ela assiste as mensagens, escreve para mim: pastor, estou tão distante de Deus. Hoje meu marido traficante já matou um monte de gente, não sei nem o que eu faço. Meus filhos. Eu falei: minha filha, você tinha apenas 16 anos, eu acho, 15, 16 anos. Quando eu dei a profecia, ela tinha 13. Você imagina você ficar fora
agora que sou salvo, e agora? Deus tem algo para fazer, eu quero estar dentro, eu não vou ficar fora não. Você só fica dentro quando você faz como Ele, recebe entendimento. E aqui eu quero só ler o texto e encerrar orando. Diz assim: e todos os levitas que eram cantores, todos eles, o chefe Asaf, de Emã, Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até os 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E de repente veio uma nuvem e desceu sobre eles. E quem estava lá vestido de linho fino? Aí sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite que nos assistem na internet? Que Ele tem um anel, uma sandália, uma capa de linho fino e um boi cevado esperando por você, que sabe que tem que voltar para perto dele, porque para nós melhor é estar perto de Deus. Você não nasceu para viver longe do Santo dos Santos. Você não nasceu para viver o sistema que Satanás impôs para dominar as pessoas lá fora. Você não nasceu para viver uma cegueira espiritual. Eu não te conheço, você está na internet, eu não sei quem você é. Mas pense que Deus está usando a minha vida e preparou essa palavra para falar ao seu coração, para que você que escorregou, você que se desviou e acha que é impossível você voltar, olha o exemplo de Asaf, olha o exemplo do filho pródigo. Todos voltaram e o pai estava de braços abertos, porque para a sua fome tem uma sede de Deus. Deus está tão faminto pela sua vida do que você pela presença dele. Quando você se encontrar com ele, vai ser a fome com a vontade de comer. Ele vai te receber de braços abertos e você vai ver a restauração de Deus na sua vida e a libertação de todas as cadeias e armadilhas que o inimigo lançou sobre você. Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje de restauração. Ele está chamando você para perto, porque para nós bom é estar na presença de Deus. Quem quer ficar na presença de Deus nessa noite, fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Eu sei que os olhos naturais cegam o entendimento. Eu sei que os olhos naturais fazem a gente enxergar os sistemas de injustiça e se revoltar. Quem sabe você se revoltou dentro da igreja, porque você começou a enxergar com os olhos naturais as coisas dentro da igreja. Mas o homem espiritual, ele enxerga todas as coisas espiritualmente, não naturalmente. Você não deve conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o espírito dela. Se aquele espírito é salvo, então ela tem comunhão com você. Então quando você começa a olhar com os olhos carnais, você vai começar a ver todas as injustiças ao seu redor. E esse mundo é injusto. Até que ele seja restaurado, ele é injusto. Até que o governo de Deus venha completamente, ele é injusto. Você precisa dos olhos espirituais para ver a justiça de Deus acontecendo na tua vida. Você precisa dos olhos espirituais para ver aonde você sofreu um prejuízo. Deus vai fazer justiça para você. Deus vai fazer justiça para você. O que Ele está dizendo para você é: faça como Asaf, tome uma atitude, volte para a casa de Deus. O Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus tem um lugar de descanso para você. Esse lugar é a casa dele, no meio do povo dele. E Ele está chamando você de volta, porque é no recôndito do seu tabernáculo é que você vai ganhar entendimento, é que você vai perceber o fim que os ímpios vão ter, é que você vai começar a andar agora não por vistas, mas você vai começar a andar com os olhos da fé e vai começar a entender a vida da forma que é. Quem sabe você tem dito assim: pastor Fabrício, eu tenho feito tudo certo, mas a minha vida tudo está dando errado. E você tem sido guiado por essa visão ou por essa vista. Deixa eu te contar uma coisa. Nesses últimos dias eu comprei um ar-condicionado, e esse ar-condicionado instalaram para mim. Funcionou 2 dias e parou. Aí eu tive que pagar para outra pessoa instalar. Instalou, funcionou 2 dias e parou. Aí eu tive que pagar para uma pessoa consertar. Aí a pessoa, ô glória, isso é para acordar os crentes aí, ó. E a pessoa fez o quê? A pessoa
consertou e cobrou. Aí eu tive que pagar para tirar, para levar para o conserto, e pagar para instalar de novo. Aí funcionou uma semana e parou de novo. Aí eu estava tão preocupado de sair para poder arrumar esse ar-condicionado, que eu estava saindo, o portão da minha casa ele baixa 30 segundos depois. Quando eu estava saindo de ré, eu enfiei o carro de ré no portão, assim que amassou todo o carro alugado. O carro alugado amassou tudo. Se eu for olhar nos olhos naturais, eu estou fazendo tudo certo, eu estou me dedicando a vidas, estou orando, estou me consagrando, estou fazendo tudo conforme o que eu entendo ser a vontade de Deus, segundo a palavra dele. Mas as coisas estão dando erradas. Se eu olhar com os olhos naturais, eu posso fazer como Asaf e me desviar, escorregar, e falar assim: por que eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado? Mas não. Os meus olhos não estão no ar-condicionado, meus olhos não estão num carro amassado. Isso aí a gente trabalha e reforma, a gente compra outro ar. Existem coisas que são essenciais e existem coisas que são triviais. Eu não posso ser guiado pelo ar-condicionado que quebrou ou pelo carro que amassou. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E as coisas passageiras são passageiras, são triviais. As essenciais é a nossa vida com Deus. Disso ninguém pode roubar de você. A sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. Ninguém tem o direito de roubar a sua intimidade com Deus. A sua liberdade de entrar na presença de Deus e derramar o seu coração na presença dele. Você não está aqui para assistir o pastor Fabrício falar. Isso é só uma desculpa. Você está aqui para se derramar na presença dele e dizer: Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Mas se o Senhor fizer, o Senhor é o meu Deus. Se não fizer, vai continuar sendo o meu Deus. A minha esperança está em Ti. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Se derrame na presença do Senhor enquanto o louvor vai adorando ao Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Deixa Deus abrir seu entendimento. Deixa Ele abrir seus olhos espirituais. Com lágrimas. Oh, nos olhos. Oh, diante do teu altar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh. Diante do teu altar. Eu me apresentarei. Oh, diante do teu altar, Senhor. Adora ao Senhor. Diante do teu altar. Oh. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Eu me apresentarei.
Declare as vozes, as vozes, adora a Deus, adora ao Senhor. Diante do teu altar, me apresentarei. Levante a sua mão, vamos orar. Pai, eu oro pela vida dos teus servos. Toda armadilha que foi lançada diante do caminho de cada um deles, nós repreendemos em nome de Jesus, para que o caminho deles, ó Pai, seja livre dos espinhos que o diabo tem colocado diante deles. Ó Pai, abra o entendimento de cada um, para que eles possam ter a sua mente iluminada pela Tua palavra. Oh Deus, traga-os para perto de Ti, porque para nós bom é estarmos perto de Ti. Queremos mais intimidade contigo, Pai. Queremos mais intimidade contigo. Liberta-nos, Senhor, de todas as paixões mundanas. De todas as paixões mundanas. Liberta-nos, ó Pai, para que vivemos integridade na Tua casa e na Tua presença, para que possamos ver a Tua Shekinah sendo derramada no lugar do culto, no lugar da adoração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, cada membro dessa igreja. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo agora na internet. Pai, traga para eles o sustento necessário. Eles não vão se preocupar com as contas, com os boletos. O que eles vão se preocupar é somente em buscar a Tua presença, porque o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Então, Pai, preencha, Senhor, a vida deles com o Teu Espírito Santo. E, Pai, abasteça a despensa da casa. Traga alimento, suprimento, que haja fartura sobre essa família. Derrama saúde, paz, prosperidade, alegria. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim na posição de receber, de receber, de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, igreja, hoje e sempre. Só quem recebe diga amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.